bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, e bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, Diva, você foi a primeira hoje. Bom dia, Dil, bom dia, Herbalife, bom dia, Renato, bom dia, Luiz, estou com saudade de você, Luiz. Bem-vinda, Genoveva Breda, uma das maiores líderes da Herbalife, está na pegada, está na estrada de novo, hein? Parabéns, José, parabéns, Genoveva. Bom dia, bom dia. Se prepare para a live de hoje, hein? Bem-vinda, Dornelis, bem-vindo, Anderson. Bom dia, bom dia, bom dia, Dália. Galera do Mato Grosso que acorda às 5 da manhã. Pra tá na live às 6. Galera do Acre, tu começa na live às 5 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Luiz, e a gente sente falta, sabia? Quando as pessoas somem aqui da live, a gente sente falta. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Vera, diretamente de Porto Alegre. Vera, obrigado aí pela informação que você me deu, viu? Depois eu recebi um vídeo. Depois. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí, Genoveva Breda, Campos, Rio de Janeiro. Alguém conhece alguém em Campos, no Rio de Janeiro? Aproveita para expandir seu negócio no Rio de Janeiro, hein? Genoveva Breda vai estar no Rio de Janeiro. Grandes coisas estão por vir. Galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser um dia muito abençoado. Papel e caneta na mão. Se preparem, porque eu estou entusiasmadíssimo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando aqui na nossa live agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu já recebi hoje, o Daniel Crichel acabou de entrar aqui na live. Eu acabei de receber uma mensagem do Daniel Crichel. Galera, Daniel hoje se tem um exemplo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, esse exemplo se chama-se Daniel Crichel. O Daniel, ele está fazendo uma diferença enorme na vida de muitos distribuidores pelos resultados que ele está tendo. O Daniel está no meio de um abrigo lá, né? E no Rio Grande do Sul. Para vocês terem ideia, o Daniel já está com mais de 4.300 pontos esse mês, tá? Então eu não sei você, como é que você tá esse mês. Eu tô muito longe de 4.300 pontos, mas eu quero dizer para você que o Daniel tá inspirando a gente. Eu vou até chamar o Daniel na sexta-feira, que é a nossa live aí, que pediu o Daniel para dar um pouquinho de depoimento do que ele tá fazendo. Mas vamos começar a nossa live. Live de quarta é uma live especial. Geralmente a gente volta em temas mais para desenvolvimento pessoal, para liderança. Geralmente a gente traz um convidado aqui nas quartas-feiras. Semana que vem a gente já vai ter uma convidada internacional. Bem-vinda, minha amiga Ivana Pacifici. Ivana, parabéns pela persistência que vocês têm de fazer as suas reuniões todas as terças-feiras à noite. Ontem eu tive a oportunidade de estar junto com vocês aí no treinamento à noite. Parabéns pela disciplina e constância nos últimos anos de estar fazendo esse trabalho aí. Beleza, vamos lá, vamos começar a nossa. Hoje é uma live especial, vai ser um tema que atende à necessidade de todo mundo. Você precisa desse tema, você conhece alguém que precisa desse tema. Então, se eu fosse você, ficava focado aqui nos próximos 60 minutos, que eu tenho certeza que o dia de hoje pode estar marcando a sua vida para sempre. O dia de hoje você pode estar tomando decisões que vão mudar completamente o seu futuro. E o versículo bíblico hoje está no livro de João, capítulo 15, versículo 5. É um texto muito conhecido que diz o seguinte: Jesus, né, falando que sobre a videira e os ramos. E aí diz o seguinte, João 15, 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou tem umas versões bíblicas que falam: sem mim não fazeis coisa alguma. Deixa eu te dizer uma coisa que está aqui nessa live agora. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Carneiro.
deixa eu dizer para você, na natureza, toda árvore frutífera, ela inicia com uma sementinha, não é isso? Uma semente que cai na terra e essa semente vai seguindo o fluxo natural dela, né? Germina, cresce, floresce e torna uma linda árvore produzindo frutos. É assim que é o normal, tá? Deixa eu dizer para você que está aqui chegando nessa live agora, Deus, ele é muito perfeito. Passarinho, galera, não planta, passarinho não trabalha e passarinho fica o tempo todo cantando de alegria. E a gente tem um tanto de coisa e a gente fica reclamando. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Um dos assuntos, o tema da nossa live hoje é sobre reclamação. Reclamação e sucesso não andam junto. Ou você tem um ou você tem o outro. Mas deixa eu terminar esse texto, esse contexto bíblico aqui, tá? Deus, ele é perfeito em seus planos. Quando Deus compara, né, Jesus como a videira e eu e você como ramos, ele está falando da nossa dependência dele, né? Se ele é a videira, nós somos os ramos. Não existe um ramo fora da árvore que produz frutos. Então, a gente precisa entender que nós, como ramos, nós somos dependentes daquela videira ali, né? E pra gente viver, às vezes, os sonhos de Deus, né? Eu não sei quais são os sonhos de Deus para você, mas eu sei uma coisa, eu sei. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. É necessário que a gente esteja ali conectado ao Filho, né? Conectado a Jesus. Se a gente está ligado a Jesus, eu quero que você entenda isso, a gente recebe todo o necessário, todos os nutrientes necessários para a gente ter uma vida abundante, uma vida extraordinária. Deus deseja alcançar, você sabia que Deus deseja alcançar pessoas que estão ao seu redor? Eu estou vendo aqui o Daniel escrevendo aqui, né? Que reclamação e sucesso não andam junto. Vocês sabiam que o Daniel hoje no Brasil ele está sendo uma referência e que o Daniel, através da história dele, ele está conseguindo alcançar centenas e milhares de pessoas por intermédio da vida dele? E isso vale para você e vale para mim também. Por intermédio da minha vida, ou intermédio da sua vida, você pode alcançar muitas pessoas. Eu quero fazer um pedido para você, para a gente encerrar essa parte da live. É que você se permita ser usado nos planos de Deus para que você cumpra o propósito dele aqui na terra. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma árvore, ela não se alimenta dos próprios frutos. Um pé de maçã, ele não come maçã, né? Um pé de maçã precisa de água, precisa de nutrientes. Então, ou seja, uma árvore, ela não se alimenta dos próprios frutos. Ou seja, o que é que Deus quer que você faça? Ele quer que ele entregue o que você tem de melhor para outra pessoa. O seu melhor que você tem, às vezes não vai te beneficiar, mas vai estar beneficiando uma outra pessoa, aquelas pessoas próximas de você. Você sabia que tem alguém aí próximo de você precisando de um talento que você tem, e às vezes você está enterrando esse talento, como na passagem bíblica? Eu não sei qual é o seu talento. É um bom ouvinte? O seu talento é uma pessoa que gosta de ajudar os outros? O seu talento é fazer um bom shake? É fazer uma bioimpedancimetria? O seu talento é ser um bom advogado? Eu não sei qual é o seu talento, mas tem alguém do seu lado precisando do seu talento. Quando você entende isso, que com o seu talento você pode empoderar outras pessoas por meio daquilo que Deus te recebeu, você não tem ideia como é que você vai passar a compreender qual que é o seu propósito de vida aqui na terra. Uma coisa eu sei, nós estamos nessa terra para poder compartilhar e não é para reter. Por que você faz live todo dia, Wellington? Porque eu sei que eu posso compartilhar alguma coisa com alguém. Tem alguém aí precisando, porque um dia alguém compartilhou comigo, né? O mais importante é a gente precisa entender que a gente precisa permanecer conectado ali. Permanecer conectado na videira. A gente precisa entender da nossa dependência de Deus. Uma coisa eu sei, quando eu estou na dependência de Deus, eu estou recebendo nutrientes necessários para que eu tenha uma vida frutífera. E a pergunta que eu quero fazer agora para você, para a gente já colocar essa live a 1000 por hora, é a seguinte: o que você tem entregado para as pessoas no dia a dia? Como é que você está usando o seu talento no dia a dia? Que diferença que você está fazendo na vida? Se hoje você parasse para pensar e perguntasse agora, na vida de quem eu fiz diferença ontem, pelo menos uma pessoa, e
E pode ser que essa uma pessoa foi uma avaliação de bioimpedância que você fez, foi uma informação que você deu, você orientou a pessoa a não comer carboidrato depois das 18 horas, você orientou a pessoa a tomar mais água ao longo do dia. A pergunta é: na vida de quem você entregou ontem? E eu quero finalizar esses primeiros minutos de live dizendo apenas para você que se você quer que Deus manifeste em sua vida, a gente vai precisar de ter mais amor, mais compaixão, mais graça pelo próximo. Anota aí, se você está vivendo um momento ruim, tem alguém pior que você. Não é para você basear no pior não, mas é para você ser agradecido pelo que tem. Falei nos stories hoje das 5 horas da manhã, tem gente que está reclamando da qualidade do iPhone. Gente, eu tenho 3 celulares, 3. O que eu estou fazendo a live, tem esse aqui que é um iPhone 8 para ladrão, que eu tô 5 horas da manhã, se alguém quiser me roubar, vai levar esse iPhone 8. E ainda tem um outro Samsung aqui, porque para uma determinada atividade que eu faço, o Samsung ele dá mais resultado do que o iPhone, tá? Do que o iOS. Então, ou seja, eu tenho 3 telefones. Você sabia que tem alguém que está reclamando que o seu aparelho é ruim e tem gente que nem tem aparelho? Tem gente que está reclamando que o dia hoje está nublado e tem gente que não enxerga, que não consegue ver o dia nublado. Você consegue entender isso que eu estou falando? Tem gente que reclama que está andando de ônibus e tem gente que nem tem pernas. Você consegue entender isso que eu estou falando? Então, deixa eu dizer para você, seja mais grato, seja mais grato. Hoje é a nossa live de número 1090. Hoje sou eu e vocês aqui. Eu quero fazer um desafio hoje. Essa live vai ser um tema que reclamação e sucesso não andam juntos, tá bom? E eu quero hoje que a gente junto bata 200 pessoas nessa live. Eu sozinho eu não consigo, eu vou estar aqui fazendo a live, eu não consigo ficar metendo o dedo no aviãozinho, mas você consegue fazer isso. Toda hora que eu falar alguma coisa, que você lembrar de alguém, lembrar de um tema, lembrar de alguém que precisa ouvir isso, nessa hora você mete o dedo no aviãozinho e manda para logo para 10 ou 20 pessoas. Beleza? Então vamos lá, frase do dia. Para quem gosta de frase do dia, Sebastiana já está pedindo frase do dia. A frase do dia diz o seguinte: permanecer calmo em situações que antes acostumavam te estressar é um sinal de crescimento. Não sei se você entendeu. Vou falar e repito de novo. Permanecer calmo em situações que antes te estressavam é sinal de crescimento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje você consegue passar por situações que antes te deixavam de cabelo arrepiado, não é o meu caso, que eu não tenho cabelo, mas se deixava de cabelo arrepiado, te deixava estressado, você não dormia à noite, né? Ficava com aquela dor no coração. Hoje as coisas acontecem e você fica tranquilo ali, consegue resolver a situação. Isso quer dizer, sabe o quê? Isso quer dizer que é sinal de crescimento, é que você está evoluindo, você está se melhorando. Beleza? Hoje, galera, hoje é uma live especial. Porque quarta-feira é uma live onde a gente acaba falando do negócio Herbalife, tá? Não tem como a gente não falar do negócio Herbalife, né? Ainda mais que eu sou a Herbalife. Quando alguém pergunta, quando eu ligo para alguém, eu pergunto assim, sabe como eu me identifico? O meu nome é Wellington Artuso da Herbalife. Já faz parte do meu sobrenome. Eu não sei como é o seu sobrenome. Mas no dia que você entender isso, que o seu trabalho, aquilo que você faz com dedicação, com amor, aquilo que você é apaixonado a fazer, já faz parte do seu sobrenome, né? Sei lá, se eu tenho um salão de beleza, é Hernanda Souza do salão tal, né? Aqui é João da padaria, aqui é Flávia da corretora, aqui é José Antônio do banco X. Na hora que a empresa que você trabalha, o negócio que você faz, já faz parte do seu nome, já é um bom sinal. Então, deixa eu dizer para você, não tem como a gente não falar da Herbalife nessa live aqui. Mas hoje o foco é outro. Hoje o foco é um foco que atende todo mundo. O que eu quero falar hoje é que sucesso e reclamação não andam juntos. Não tem como você ter os dois. Ou você vai ter um, ou você vai ter outro. Wellington, eu não consigo ter os dois, não tem jeito. Então, eu quero fazer um pedido para você. Você lembra que eu comecei a live hoje falando que hoje pode ser um dia decisivo, hoje pode ser um dia que você vai tomar decisões e vai mudar sua vida completamente? Não dá pra gente mudar o nosso passado. Mas você sabe que se você tomar ações hoje... Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Hoje é o futuro seu de ontem. Eu quero que você entenda isso. Muita gente não entende isso. Hoje é o seu futuro de ontem. Ontem, quando você falou assim, ó, e no futuro é hoje.
Amanhã é o nosso futuro de hoje. Então, deixa eu dizer, quando a gente chegar amanhã, a gente já está no futuro. Você está entendendo que todo amanhã é um futuro? E às vezes a gente fica achando que o futuro é daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não, o futuro é daqui a 5 minutos. O futuro é daqui a 10 minutos. Eu quero que você entenda isso. Então deixa eu dizer para você, não dá pra gente mexer no passado, mas dá pra gente fazer um futuro totalmente diferente. E o futuro pode ser hoje, mais tarde, quando você às vezes agir, quando você às vezes não reclamar. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Já vamos começar falando de reclamação. E se você conhece alguém que reclama aí, faz uma coisa, vamos começar a nossa live, vamos. Escreve para mim aí uma coisa que mesmo automaticamente, sem perceber, sem maldades, você reclama no dia a dia. Escreve para mim aí algo que você reclama no dia a dia. Ah, eu reclamo, por exemplo, que a minha cidade é pequena, que as pessoas não têm dinheiro, eu reclamo que eu moro longe do espaço, eu reclamo que o meu espaço é pequeno, eu vou falar de vocês o que eu reclamo, tá? Eu reclamo também. Eu reclamo geralmente que eu não tenho tempo. Eu reclamo que o dia devia ter 48 horas. Ó, eu reclamo do meu marido. Graças a Deus, Cissa. Graças a Deus que você tem marido, Cissa. Dá valor para ele. Ele deve ter algum talento. Comece a usar esse talento que ele tem a seu favor. Deixa eu dizer para você. Às vezes, ó, eu tô vendo aí, ó, Sheik Imbuici, tem reclamando dos filhos. Você sabe que tá cheio de gente assim no mundo que não pode ter filhos? Você sabia disso? E que fica louco para poder ter um filho e não reclama e não tem? Então deixa eu dizer para você, escreve para mim nos comentários o que é que você reclama. Eu sou uma pessoa que eu reclamo que não tenho tempo, que falta mais tempo, que eu devia ter mais tempo e eu precisava ser mais produtivo no tempo que eu tenho. Então deixa eu dizer para você, reclamação, anota aí, reclamação é uma praga. E essa praga tem alastrado na sociedade e em todas as áreas, em todos os ambientes, a reclamação ela tem alastrado. E o que é importante a gente entender quando a gente fala de reclamação? Esse hábito de reclamar, né? Quando a gente reclama, dá a sensação pra gente, né, que quando eu tô reclamando, eu tô fazendo alguma coisa para resolver a situação, mas bem dizer sem esforço nenhum, né? É muito fácil reclamar, hoje eu não vou conseguir fazer a apresentação porque tá chovendo. Tá bom, não deu, reclamei, tentei contornar a situação, não tive esforço nenhum e acho que eu resolvi a situação. Deixa eu dizer para você, é muito mais fácil reclamar na vida de qualquer coisa, reclamar do marido, dos filhos, da oportunidade, da falta de tempo, do que literalmente fazer algo para agir para mudar a situação. Você está me entendendo que é muito mais fácil a gente reclamar do que fazer algo? Gente, reclamar vicia. Eu quero que você entenda isso aí. Reclamar vicia. E você sabia que a reclamação começa cedo, né? Quando a criança bem novinha ali começa a reclamar pro pai que quer um pirulito, que quer um presente, que quer ir para um lugar, que quer vestir uma roupinha, aí o pai vai e atende a reclamação. Aí depois a criança começa a reclamar na escola e a professora atende a reclamação. E daqui a pouco a pessoa acha que todas as vezes que ela reclama, a situação vai ser resolvida. O problema começa lá quando criança, quando a gente já começa a reclamar, ou então quando os nossos filhos reclamam e a gente vai atendendo a necessidade deles. Então a gente acha que quando a gente reclama, a situação fica resolvida, né? E o que é importante a gente entender? Com o passar do tempo, né, a pessoa que reclama, ela fica muito chata. E todo mundo que é chato, que reclama muito, acaba sozinho. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. Uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, murmurando, né? Igual aquele povo, eu falei mais cedo nos stories hoje, aquele povo que saiu lá do Egito para a Terra Prometida, Deus dando tudo para eles, comida, maná, água, luz, sol, cortina de fumaça, claridade da lua à noite para eles poderem andar, né? E lugar de repousar, mas eles ficavam reclamando, falando que era melhor ser escravo no Egito. Deixa eu dizer para você, ninguém aguenta ficar muito tempo perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Deixa eu dizer para você, a pessoa fica chata. A
pessoa fica azeda, só abre a boca para se queixar. E se a gente começa, né, eu vejo lá no espaço as pessoas que chegam lá, reclamam disso, reclama do sol, reclama do calor, reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama do salário, e pior de tudo que não faz nada para mudar, né? Todo mundo que reclama, ela se acha que ela é a vítima da situação. O meu convite para você hoje é para ao longo do dia. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente já falou desse tema aqui na live, eu não sei se vocês lembram, né? Que a gente até colocou uma cordinha aqui, né? Uma cordinha aqui no braço, ó. E eu sugiro você, eu tenho uma pulseira de aço, ó. Eu queria dar uma sugestão para você. Coloque aí uma pulseira de aço ou coloque uma cordinha, um elástico, desse elástico de colocar dinheiro, né? Lá em Minas a gente chama de gominha. Pega uma, coloca no seu braço e quando você reclamar a partir de... Vamos fazer isso de uma semana, até na próxima quarta-feira que vem. Toda vez que você reclamar, eu já fui numa palestra uma vez que teve esse exercício. Toda vez que você reclamar de alguma coisa, do sol, do calor, da lua, que alguém não te atende, ou que alguém fala muito, ou que a Claro fica te ligando, oferecendo telefone toda hora, ou a Oi, ou a TIM, né? Aí toda hora que você reclamar, você vai dar uma puxada assim, ó. Puxa na gominha ali, no elástico, para ela poder você lembrar que você está reclamando e com isso você reclamar muito menos. Deixa eu dizer para você, é muito mais fácil, né? Quando a gente enxerga quando a gente entende que quando eu reclamo, né, eu tiro a responsabilidade de mim, né? Mas você não resolve a situação. Você está entendendo? Eu estava ouvindo hoje de manhã, enquanto eu estava treinando, né? Eu estava treinando e estava escutando o Leandro Carnal, né? E ele estava falando que toda vez que tem um problema e o problema começa com eu, né, a responsabilidade é sua. Ele fala que a mãe dele falava para ele assim, desde criança, ó, toda vez que você tiver um problema começado com eu, nem me fala, vai resolver. Mas quando o problema for nós, aí você me fala que a gente vai resolver junto, tá? Então deixa eu dizer para você, toda vez que você reclama, você tira a responsabilidade para mim e de você, né? E aí você fala assim, tá bom, tirei a responsabilidade de mim. Se a coisa der certo lá depois, foi sorte. Se a pessoa der errado, foi azar, né? Mas você não tem culpa nenhuma. A culpa é de todo mundo. A culpa é dos outros. A culpa é da situação, é do governo, é da Herbalife que não entrega o produto no prazo. É do cliente que não está usando o produto corretamente, né? É do distribuidor que não fez a pontuação que ia fazer. E é muito fácil, toda hora a gente coloca a culpa em alguém, mas a gente não assume a responsabilidade. Então, quando você coloca a culpa em alguém, né? E eu falo aqui em casa um negócio muito, eu falo brincando aqui em casa, né? Mas eu digo o seguinte, sei lá, ontem mesmo aconteceu alguma coisa aqui, né? Eu falei assim, Felipe, a culpa é sua, né? Aí eu falei com ele, Felipe, meu irmão, a culpa é sua. Você pode colocar em quem ela quiser, já que ela é sua. E às vezes a gente faz isso, né? A culpa é nossa e a gente, como é nossa, já que é minha culpa, eu posso colocar em qualquer pessoa. Posso colocar no tempo, posso colocar a culpa na minha esposa, no meu amigo, no meu parente, no meu irmão, no meu cliente. Então, o que eu quero fazer é um convite para você é que saia desse local aí de reclamação, de murmuração. Porque quando você põe a culpa nos outros, você não se sente fracassada, mas quem está indo pro buraco é você. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as vezes que você reclama, tá? É como se você falasse, ó, eu não tenho nada a ver com isso não, né? Você quer acreditar às vezes que a culpa não é sua. Às vezes até você consegue convencer alguém, né, que a culpa não é sua, mas no final das contas aí isso vai acumulando, e isso só vai trazendo problema para você. Você se torna chato, as pessoas preferem às vezes nem discutir com você, porque você só fica reclamando, sabe que não vai ter solução, e aí as pessoas não discutem mais com você, você fica isolado, ninguém quer conversar com você, e aí você acha, já que ninguém discute comigo, eu tô certo, e parece que a reclamação deu certo, né? Mas só que esse vício continua. É como se o mundo inteiro tivesse um problema, o mundo inteiro tivesse errado, só você tá certo. E às vezes você até olha pro problema de alguém, né? Eu olhei o meu problema aqui, mas eu vou olhar porque o Claudinei tem um problema também. Só que quando eu olho pro Claudinei, depois eu fico pensando lá, qual é a vantagem que o Claudinei tá tendo que eu não tenho? Aí eu acho assim, o Claudinei tem problema, mas ele tem essa vantagem. Ele mora numa região próspera, eu moro numa região menor, numa região mais simples. Se fosse o caso,
caso, né? Então, ou seja, mesmo uma pessoa tendo um problema, eu vendo um problema do outro, aquela pessoa que gosta de reclamar, ela tenta ver uma vantagem que a pessoa tem lá para ela diminuir a vida dela, para ela poder facilitar a vida dela. Então, eu não sei se você já ouviu, né? Mas às vezes alguém vê uma pessoa de cadeira de roda, né? Um tetraplégico no meio da rua, né? Andando. Aí a pessoa fala assim, nossa mãe, é tetraplégico, né? Mas às vezes a pessoa é bem sucedida. Aí a pessoa fala assim, é tetraplégico, mas ele teve uma família que apoiou, a minha família não apoia. Aí a gente vê uma outra pessoa, né? Que, sei lá, que sem estudo nenhum, mas depois com esforço foi estudando, né? Aí a gente pensa assim, ela não tinha estudo, nasceu na região pobre, era uma pessoa simples, veio de origem baixa, mas ela, compensação, ela teve apoio, ela conseguiu estudar de graça, ela conseguiu uma bolsa. Então você está entendendo o que eu estou falando, né? Que a gente às vezes começa a tentar ver vantagem nos outros, né? Alguma qualidadezinha que a pessoa tem ali para a gente falar que a gente está numa situação pior, né? Muita gente o tempo todo fica reclamando. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a reclamação no dia a dia, ela aprisiona a pessoa em uma sequência de fracasso. Quando você reclama de uma coisa, reclama de outra, reclama de outra, reclama de outra, o que você vai fazendo, o que você vai acumulando fracasso, você vai criando um padrão de desgraça para a sua vida e você nem percebe disso. Cada momento que passa, a coisa vai ficando pior, porque você está reclamando. Então, eu queria fazer um pedido para você agora. Toda vez que você reclamar de algo, naquela hora eu queria que você pensasse, o que eu tenho para agradecer? O que eu tenho para agradecer? Não, o meu telefone parou. Beleza, mas eu tenho convites que eu posso sair para entregar na rua. Não, tá chovendo. Tá bom, eu posso ficar mandando direct dentro do espaço Vida Saudável. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quando você cria um padrão desse de reclamação o tempo todo, a sua vida só vai indo pro buraco, você só vai fracassando, né? Mas também o contrário é verdade, você sabia? Eu queria, se a gente fosse acabar essa live agora, eu só queria que você saísse daqui com uma informação só e depois, se você não estiver gostando da live, você pode ir embora. Agora, se você estiver gostando da live, eu quero que você mande aviãozinho no mínimo para 50 pessoas agora, tá? Eu vou falar uma coisa aqui agora, e se você não estiver gostando da live, você sai. Eu não vou ficar triste a gente cair para 110, 115, 100 pessoas, não me importa. Mas também, se você estiver gostando do que eu vou falar agora, eu quero que você mete o dedo até o final da live hoje. Então anota o que eu vou te falar agora aí. Preste atenção, muita atenção no que eu vou te falar agora. Quando você deixa de reclamar e você concentra naquilo que você pode fazer para resolver o problema, sabe o que acontece? Você começa a atrair um padrão de sucesso que vai transformar a sua vida completamente. Não sei se você entendeu, mas se você gostou e se você entendeu e vai praticar a partir de hoje, você vai ter muito sucesso na vida. Quando você deixa de reclamar e concentra naquilo que você pode fazer, naquelas ações que estão o que lhe permite fazer, que está dentro do seu alcance, fazer com o que você tem para resolver um determinado problema, você não tem ideia. Você vai criar um padrão de sucesso e isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, comece já, não deixe para depois, entre em ação, já comece a fazer com o que você tem. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Bem-vinda minha amiga Carlota Batista, membro da equipe de Presidentes 20K, uma das maiores líderes da Herbalife do Brasil. Obrigado aqui pela confiança, tá aqui na live. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu nasci numa cidade muito pequena. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu queimei minhas pernas, tá? Eu fui brincar com gasolina e queimei as minhas pernas, fiquei, não sei porque Deus me abençoou, porque eu só queimei as pernas e aqui na mão eu tenho uma manchazinha que ninguém nem percebe essa mancha aqui, ó, bem pequenininha, tá? E aí, minha mãe me tirou lá do fogo e queimei minhas pernas. Eu acho que Deus já me protegia desde aquela época, porque era para eu estar com o corpo todo queimado. A minha cidade é em Minas Gerais, tem vezes no inverno faz 8 graus lá, muito frio. E aí não tinha como me cobrir, porque a minha pele soltava todo da pele. E quem é das antigas lembra, as camas do passado eram camas onde tinha uma cabeceira aqui e lá embaixo tinha tipo uma cabeceirinha pequena na parte de baixo, né? Então as camas eram assim, aqui tinha
o pé da cama e aqui tinha a cabeceira da cama. A minha mãe amarrava um arame aqui, um arame do lado de cá e colocava um cobertor por cima para poder fazer tipo uma cabana, para eu não sentir frio, porque não podia encostar cobertor na minha pele, porque a pele soltava todo, né? E eu podia, naquela época ali, né, era agosto, né? Eu lembro que era agosto e estava muito próximo do final do ano. Certamente eu ia perder o ano ali, né? Só que eu estudava em casa, não ia na aula, estudava em casa, passei de ano. E era muito fácil, né? Já naquela época, com 7 anos, reclamar, né? Por que eu queimei todo? Os meus amigos estão tendo uma vida e eu não tô, né? Só que pra mim aquilo ali não era importante, o que eu queria era continuar. Aos 14 anos eu mudei lá da cidade que eu queria estudar, na minha cidade não tinha escola. Eu mudei para uma cidade chamada Timóteo, em Minas, e comecei a trabalhar de office boy lá. Quem não sabe o que é office boy? É entregar correspondência. Fui crescendo dentro da empresa, né? Fui crescendo dentro da empresa e depois eu comecei a trabalhar de turno, né? E trabalhar de turno, não sei se você sabe o que é trabalhar de turno, mas uma semana você trabalha de 3 da tarde às 11 da noite, outra semana você trabalha de 11 da noite às 7 da manhã, outra semana de 7 da manhã às 3 da tarde. E eu comecei a fazer engenharia elétrica na época, porque para eu conseguir promoção na empresa eu tinha que fazer engenharia. Durante a semana que eu estava de 3 da tarde às 11 da noite, eu tinha que trocar o horário com alguém, porque senão eu ia perder uma semana de aula. Aí eu trabalhava às vezes 5, 6 dias, de 11 da noite às 7 da manhã. E era muito fácil reclamar da situação, né? Mas como eu tinha uma meta, eu tinha um propósito, né? A minha vontade era ser rico. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu queria ser rico. Então o que eu quero dizer para você, eu não entendo o que você está vivendo hoje. Mas é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente murmurar das coisas que não estão dando certo e a gente esquecer daquilo que está certo. E depois da Herbalife também, viu galera, vocês acham que a gente acha que só antes da Herbalife, né? Eu gosto muito de perguntar aqui na live, qual foi o maior desafio que você teve depois que você entrou na Herbalife? O meu começo da Herbalife, os eventos que eu participava, não tinha online não tinha internet não. Os eventos eram a 900 km de distância, às vezes era Brasília, era 600, né? Não tinha apoio da esposa, não tinha resultados, mas só que eu não vivia reclamando. É porque eu ia para um evento, assistia, às vezes não tinha lives, né? Mas eu assistia um treinamento, eu saía dali muito mais forte, onde é que eu podia chegar, né? Eu sabia que aquilo que eu estava passando era temporário. E eu quero dizer para você hoje aí, não sei o que você está vivendo hoje. Não sei quanto tempo você já tem no negócio Herbalife ou na sua atividade. Não sei se você está no nível de presidente, 20k, 30k ou 40k. Não sei se você está vivendo problema no relacionamento. Não sei se está vivendo problema no casamento, na saúde ou problema nas finanças. Mas eu quero dizer para você, isto é temporário. Anota aí, isto é temporário. Deus apenas está lhe testando para saber se você é capaz de receber prêmios maiores. Eu quero que você entenda que grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas você precisa parar de reclamar, precisa parar de murmurar. Você tem que sair daqui e partir para sempre. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Você tem desafio na sua vida, Wellington? Tenho. E continuo tendo ainda hoje. E não são poucos. Se quiser, eu começo a trocar com vocês. Se alguém quiser, eu posso passar um dos meus desafios para você aí. Quem achar, opa, tô aqui sem desafio, manda para mim e eu vou mandar para você uma meia dúzia. Mas só sabe o que eu fiz nessa vida minha? O que eu escolhi é sempre tentar arrumar soluções. E continua aparecendo desafios. Olha, você teve desafio ontem, tive desafio ontem. E você vai ter hoje? Certamente eu vou ter desafio hoje. Mas sempre eu tento procurar soluções. E depois disso tudo, o resto é história. Hoje a gente conhece mais de 20 países. Já tive a oportunidade de ouvir a Carlota Batista aqui, né? Já tive a oportunidade de conhecer uma das casas da Carlota, que é uma casa de sonhos, que a gente precisa inspirar nas pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. O resto é história, as viagens que eu fiz, onde eu moro, aqui vista para o mar, um espaço próximo de casa, ter a minha família trabalhando junto comigo hoje, a Priscila está num espaço agora, o Felipe está em outro espaço, daqui a pouco eu vou para o espaço. Isso tudo é história, mas história em função de durante um período, na época das dificuldades, na época da vaca magra, eu escolhi arranjar soluções do que ficar murmurando. Deixa eu dizer para você, eu quero trazer uma resposta para você agora que está vivendo um momento difícil. Você às vezes que está sofrendo com alguma coisa, você que está tendo às vezes uma perreia na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você.
A resposta para resolver o seu problema é muito simples. A resposta ela diz o seguinte: se sempre que surgir um problema na sua vida, e já estou avisando, vão surgir problemas na sua vida, já estou te avisando, vão surgir. Galera, aquela viagem lá do Egito para a Terra Prometida era para ter acontecido em 40, 50 dias, 1, 2 meses no máximo, e demorou 40 anos. E por que demorou 40 anos? Porque as pessoas não paravam de murmurar, as pessoas não paravam de reclamar. Então deixa eu dizer para você, você sabe por que às vezes você não está no PIN de presidente ainda? É os 40 anos que Deus está colocando você aí para você se melhorar, para se tornar uma pessoa mais produtiva, para você aprender aqui na live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nada no negócio Herbalife que nunca foi falado nessas lives aqui. Nada. Não tem nada de vendas que nunca foi falado nessas lives. Não tem nada de recrutamento que nunca foi falado nessas lives. Não tem nada de desenvolvimento pessoal que nunca foi falado nessas lives. Não tem nada de desenvolvimento de organização que nunca foi falado nessa live. Nessas lives aqui já passaram gente ganhando 5, 6, 8, 10 mil. E já passaram gente ganhando mais de 500 mil reais por mês. Nós já tivemos palestrantes que ganham mais de 500 mil por mês aqui nessa live. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que surgir um problema em qualquer área da sua vida, não importa a área, eu quero que você pegue e fale assim, aquele meu velho hábito de reclamar, e ele começar a brotar na sua mente, e você for pensar em reclamar, você dá uma puxada no seu elástico, puxa a sua pulseira, e você se pergunte naquela hora, o que eu posso fazer para mudar a situação? Então, eu quero fazer um convite para você, que você hoje, você lembra que eu falei no começo da live hoje, que a live de hoje pode ser uma live definitiva, que pode mudar a sua vida para sempre? E o meu pedido para você é, apareceu um problema na sua vida, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na hora que aconteceu e aquele velho hábito aparecer assim, opa, vou reclamar da situação, vou reclamar do tempo, vou reclamar do que está acontecendo, vou reclamar de qualquer coisa que aconteceu, a situação às vezes inesperada, em vez de você, esse hábito aparecer, na hora você vai mudar a pergunta, você vai mudar a chavinha, vai virar a chavinha e vai se perguntar, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Galera, deixa eu dizer para vocês, eu tô impressionado com aquela live de ontem. E se você não assistiu a live de ontem, você precisa ir lá pro YouTube e assistir 1, 2, 3, 10 vezes. O Luciano passou aqui. Luciano, galera, o Luciano tem um espaço que só o espaço dá mais de 20 mil reais para ele por mês de lucro líquido. Eles devem ganhar mais de 30 mil. Eu nem perguntei pro Luciano ontem. Mas você sabia hoje que se você focar só no segmento de salão de beleza, você pode fazer 10 mil pontos pessoais todos os meses? Wellington, como assim fazer 10 mil pontos pessoais? Se você tiver 50 espaços de primeira linha e na sua cidade, você pode morar na menor cidade do Brasil, tem mais de 50 pessoas que trabalham com salão de beleza lá, tá bom? Na menor cidade do Brasil. Deixa eu falar, se você tiver 50 espaços de vida saudável, 50 distribuidores, salão de beleza de primeira linha, que só faz 200 pontos, venda 10 shake no mês inteiro, você já faz 10 mil pontos pessoais. Você já imaginou com quanto de dinheiro você ganha? E aí tá bom, você sai do mercado de salão de beleza. Quando eu tô falando salão de beleza, galera, eu tô falando estética, tô falando manicure, tô falando tudo, tá? Profissional da beleza. Ah, não quero entrar nessa área não. Tá bom, vá para a área da atividade física. Vá para a área da atividade física e vai para os crossfit, vai para as academias, vai para as arenas. É outro mercado. E se você tiver na sua cidade, deve ter dezenas de personagens, professores, personal trainer. Se você tiver que cada personal da sua cidade ou uma parte deles movimente só ali 200, 300 pontos, e se você tiver 30 desses, você faz 10 mil pontos pessoais também. Você está entendendo que aquela live de ontem, para mim, eu conversei com o Magno Vieira ao longo do dia ontem, né? Eu tava falando assim, Magno, cada vez que eu assisto uma live, cara, eu me animo, né? E o mundo abre aqui na minha mente, né? De expansão de negócio, para onde eu posso chegar. Galera, aqui em Salvador tem mais de 10 mil salão. Se a gente pegar no salão, eu vou pesquisar no Google hoje, não sei quantos tem não, mas se eu pesquisar no Google, quantos salões de beleza tem no Brasil? Anota aí, tem mais de 1 milhão de salão de beleza no Brasil, mole. Então deixa eu dizer para você, é muito grande. Eu quero que você comece, a partir de agora, a pensar, né?
eu queria que você pensasse que uma atitude sua, que atitude que você pode tomar para melhorar uma determinada situação, né? O quadro tá ruim. O que eu posso fazer para que eu melhore esse quadro? Deixa eu dizer uma coisa, sempre tem algo que a gente pode fazer. Agora, uma coisa eu posso garantir para você. Se você não mudar a sua atitude, se você não mudar a sua atitude em relação ao problema, nunca vai estar ao seu alcance a solução. Sabe por quê? Você vai se colocar no lugar de vítima. Você às vezes não para para pensar, e a gente precisa parar para pensar isso o tempo todo, né? A sua forma, como você reage às coisas que acontecem, vai determinar se você vai ter fracasso ou se vai ter sucesso na vida. Tá? É do jeito que você reage. Eu já falei aqui nessa live algumas vezes, vou repetir para você. A forma que você vê as coisas, quando você muda a forma de ver as coisas mudam de forma. Não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Quando você muda a forma de ver as coisas mudam de forma. Você já viu aquela história, né, dos caras que foram vender sapato lá na Índia, né? Um chegou lá, ninguém tinha sapato, ligou para a empresa e falou assim: nossa mãe, vai dar certo aqui não, vou voltar para o Brasil, porque ninguém aqui usa sapato. Aí foi outro lá e chegou, tava todo mundo sem sapato, ele ligou para o Brasil e falou assim: aumenta a produção aí que nós vamos vender muito, porque aqui ninguém usa sapato. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Da forma que você olha as coisas. E, gente, cada vez que eu faço uma live aqui, vocês não têm ideia como o Wellington Artuso, eu saio muito mais forte. Porque eu não estou prestando atenção em participante do espaço, no metrô, no ônibus, eu não estou nem mandando aviãozinho quando não consigo mandar aviãozinho, mas eu saio daqui forte, eu me melhoro. As pessoas acham que quando eu treino as pessoas, quando eu dou informação, eu estou passando, não, eu estou recebendo, porque eu reforço aquilo que eu acredito. Então deixa eu dizer para você, do jeito que você está reagindo ao que acontece, isso é que vai mudar a sua vida. Às vezes você pode ter uma situação na sua vida que parece que não tem saída, que você não tem controle. Mas sabia que a única pessoa que pode mudar a história da sua vida, que pode controlar o que está acontecendo é você. A sua capacidade de escolher qual vai ser a sua reação, isso é que vai fazer a diferença. Então não sei o que você está vivendo hoje, nesse dia único, 29 de maio, esse dia não repete, esse dia não volta, esse momento agora vai virar passado daqui a um minuto, mas a pergunta é, como você está reagindo ao que te acontece? Eu queria que você entendesse que reclamar, galera, reclamar e murmurar, é um hábito que às vezes que a gente aprendeu, né? Da mesma forma que a gente aprendeu a murmurar, da mesma forma que a gente aprendeu a reclamar, igual eu reclamo que eu não tenho tempo, você sabia que a gente pode desaprender? Da mesma forma que eu aprendi, eu posso aprender. Você sabia que hábitos são assim? É assim que se formam os hábitos. É assim que eu formo um hábito e assim é que eu desformo. Deve ter a palavra desformo, né? Assim é que eu desformo um hábito. A gente aprende, a gente desaprende. A gente elimina desenvolvendo outro. Se eu aprendo um hábito novo, eu substituo aquele mau hábito que eu tinha. Se você está acostumado a reclamar, e reclama disso, daquilo outro, e você agora começa a se monitorar, ou vai ser com elástico, ou vai ser com a pulseira, e você consegue se monitorar. E ó, eu nem lembro da frase que eu falei. Eu já esqueci da frase, Isaura. Ah tá, a frase que eu falei é: se você muda a forma de ver as coisas mudam de forma, né? Deixa eu dizer pra você, eu tô vendo a Carlota falar de Herbalife aí, né? Galera, a Herbalife só precisa fazer duas coisas, ela faz muito bem: criar os melhores produtos do mundo. E não fica pedindo mais produto não, tá bom? Você não a Carlota já usou o elástico aí, né? Deixa eu dizer pra você, não fica pedindo pra Herbalife mais produto que tem em outros países, porque você não tá conseguindo vender nem os que tem aqui hoje. Hoje tem tantos produtos que a gente não vende. Eu mesmo, sei lá, eu quase não vendo, eu quase não vendo, por exemplo, eu quase não vendo Shape Control. Eu era Tartuso. Eu uso, mas eu vendo muito pouco lá no meu espaço. Por quê? Porque eu não tô focado nele ali. Então, tem muito produto, então a Herbalife tem que fazer duas coisas. Uma, ela precisa ter produtos bons que garantem a qualidade e resultado do cliente. Isso ela tem. E outra é nos pagar em dia. E ela paga até antecipado. O que eu e você precisamos fazer? Eu e você precisamos fazer é compartilhar para o maior número de pessoas os produtos e oportunidades. Só isso.
Esse é o nosso papel. Agora, se você falar com uma pessoa, você vai ter um resultado. Mas se você começar a falar com 100 pessoas por dia, você vai ter um resultado. Se você falar com 1000 pessoas por dia, você não tem ideia do que vai acontecer. E para falar com 1000 pessoas por dia, não depende de organização, não depende de esposa, não depende de filho, não depende do sol, não depende de calor, não depende de nada. Depende se você tem um aparelhinho aí. Ah, mas eu não tô sem internet. Tá sem internet? Vai para um lugar onde tem Wi-Fi de graça. Tá cheio de lugar que tem Wi-Fi de graça. Meu irmão, para de reclamar, vão partir para cima, vão tirar da nossa vida a partir de hoje esse ato de murmurar e de reclamar. O que eu preciso é me monitorar. Estou reclamando, me monitoro e vou partir para ação. Deixa eu dizer uma coisinha para você, para a gente já chegando no final da nossa live aqui. Eu quero falar algumas coisas ainda. Se você pensar na palavra reclamação, a palavra reclamação, a ação está no final. A palavra reclamação, a ação estava no final. Se a ação tivesse no início da frase, você sabia que você não reclamaria? Se a ação tivesse no início da frase. Então, daquilo que você está reclamando, anota aí, daquilo que você reclama, se é da esposa, se é do esposo, se é do filho, se é do tempo, se é da cidade que você mora, se é dos seus clientes, se é dos seus distribuidores, começa a agir antes, né? Você sabia que a ação é um antídoto contra a reclamação? A ação, se você age primeiro, você nem vai ter muito tempo para reclamar. Deixa eu dizer para você, se você não puder fazer nada a respeito de uma determinada situação, o que vai adiantar reclamar? Adianta alguma coisa reclamar se você não pode fazer algo para mudar aquela situação? Então deixa eu te falar uma coisa. Se tem que mudar, mude a sua postura. Mude a sua postura perante a um problema, tá? A melhor forma de você mudar isso é enxergando aquele problema de uma outra forma. Você sabia que todos os problemas geralmente geram oportunidades? Você sabia que hoje a gente só tem esse celular aqui que eu estou falando com vocês, a gente só tem um computador, a gente só tem um ar-condicionado em casa porque alguém solucionou o problema de alguém? Então eu não sei. Você está entendendo que você pode pegar o problema que você está vivendo hoje e transformar isso numa oportunidade? Eu queria fazer um convite para você. O meu convite para você é que você decidisse que tudo, absolutamente tudo, vai trabalhar para o seu bem. Apareceu um desafio, opa, esse desafio vai trabalhar para o meu bem. Apareceu uma oportunidade, opa, vai trabalhar para o meu bem. Apareceu um cliente novo, vai trabalhar para o meu bem. Saiu um cliente do meu espaço, perdi um cliente, foi para outro lugar, está cooperando para o seu bem. Se você não puder reverter uma situação, eu quero que você aprenda com aquela situação. Alguma coisa boa pode sair. Gente, anota aí, de qualquer situação, um cliente novo que chega no seu espaço, um cliente novo que sai, uma indicação, você precisa acreditar nisso. A gente começou hoje a live com um hino, né, com louvor, falando que grandes coisas estão por vir. Tem uma música da Isadora Pompeu, diz que existe bênção sem fim. Tem outra da Ludmila Feber, fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. É isso que eu queria que você entendesse aqui nessa live de hoje. Você sabia que a sua inteligência, a sua inteligência, ela é o farol que ilumina a sua vida? Mas você não pode andar cheio de problema, né? Gente, quando eu conheço muita gente inteligente que está vivendo uma situação muito difícil, sabia? Eu conheço muita gente inteligente que está num buraco. Eu conheço muita gente inteligente que trabalha de empregado para quem não é inteligente, né? Então, o que acontece com isso? O que você precisa entender com isso aqui nessa manhã de hoje para a gente deixar esse dia como um dia que vai marcar a minha vida para sempre e que daqui para frente eu vou construir uma história só de você. Essa live hoje para mim ela já vai valer só de você. Toda vez que você for reclamar de alguém, você pensar, opa, tô lembrando daquela live do Wellington, que sucesso e reclamação não andam junto, né? Então, da forma que você escolhe como você vai reagir positivamente, independente da situação, tá? Eu sei que nesse momento agora tem gente nessa live que tá vivendo um momento muito difícil. Às vezes você saiu de casa hoje achando que seu casamento não vai dar certo. Às vezes o seu filho não chegou em casa ainda e às vezes foi até preso por alguma coisa aí. Fez alguma coisa errada, teve um acidente de trânsito e não voltou para casa. Eu não sei se você está sendo despedido hoje ou se você não pagou as suas contas em dia e tá chegando um cobrador aí. Eu não sei o que você está vivendo agora.
agora. Mas independente das circunstâncias, do que você está vivendo agora, eu quero convidar você para parar de reclamar, parar de murmurar e se perguntar: o que eu posso fazer agora, nesse momento, para que eu mude essa situação? Uma coisa eu sei: você vai ter uma vida muito melhor se você parar de reclamar. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo sem exceção. Carlota Batista, 20K, uma das maiores líderes da Herbalife, nesse momento agora deve ter algum desafio. Não sei se é no pessoal financeiro, eu imagino que não é, mas às vezes é no pessoal, é no relacionamento, é na falta de tempo, às vezes são duas viagens que coincidiram para viajar no mesmo dia, às vezes está querendo ir para Bogotá, mas apareceu o casamento de um amigo, de um sobrinho para ir, não sei, mas todo mundo tem desafio, todo mundo tem lutas, tá? Mas a vitória, deixa eu dizer para você, todo mundo tem luta. Mas vitória não é para todo mundo, não. Vitória é para quem está disposto a pagar o preço. Vitória é para quem persevera. Deixa eu dizer para você. Se você resolve, eu vou abraçar, eu vou viver, eu vou ser amiguinho aqui agora da reclamação, sabe o que vai acontecer? Você não vai para lugar nenhum. A sua vida não vai ser transformada. E além de tudo, você vai começar a ter uma reputação de chato, de cansativo, de uma pessoa indesejável. Então, já que você agora, meu irmão, já sabe que reclamação não te leva para lugar nenhum, eu quero fazer um convite para você. É que tire esse mal da sua saúde. Eu não sei se você já ouviu falar, mas teve uma pesquisa lá na Universidade de Stanford. Essa pesquisa na Universidade de Stanford, ela diz que se uma pessoa ela é exposta 30 minutos diários à reclamação, ela acaba sofrendo problema físico no cérebro. Olha, danos físicos em seu cérebro. Olha o que a pesquisa disse. Alguém que fica meia hora reclamando começa a causar problema físico no cérebro. Se você não sabe, eu vou te falar. A reclamação, ela danifica os neurônios, né? Aqui nessa parte do cérebro. E neurônios é a parte do cérebro que ela é responsável por solucionar problemas. Ah, eu nem sabia disso, então fique sabendo. Os seus neurônios são os responsáveis por solucionar problema. E se você reclama muito, passa meia hora do seu dia reclamando, você danifica os seus neurônios. Então anota aí, você não vai conseguir resolver problema mais, porque você está danificando a parte principal. Os neurônios, galera, eles são literalmente, eles são descascados pelas reclamações. É como se a reclamação fosse corroendo, né? Fosse tipo uma ferrugem, vai enferrujando ali, vai limando, vai diminuindo, o seu neurônio vão pequeno. Gente, isso é muito sério isso que eu estou falando aqui. Agora, imagina só, eu queria que você imaginasse. Imagina só uma pessoa que tem os neurônios delas danificados por tanta reclamação. E é nessa parte que ela resolve os problemas. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais reclama, quanto mais você convive com alguém reclama, não é só você reclamar não. Se tem alguém do seu lado que reclama e você fica ali 30 minutos escutando a reclamação da pessoa, afeta os neurônios dela e também afeta os seus, hein? Então por isso que eu te convido a vir para essas lives de manhã, porque aqui pelo menos a gente não reclama. Então, quanto mais você reclama ou você convive com alguém que reclama, mais difícil vai ser você resolver os problemas. E além de tudo isso que eu já falei até agora, que eu espero que você já deve estar pensando que nunca mais vai reclamar na vida, esse estudo lá da faculdade de Stanford, ele detectou que a reclamação, ela drena a energia das pessoas, né? Então, toda vez que você fica ouvindo reclamação de alguém, eu não sei se você já percebeu, você chega num lugar onde uma pessoa murmura muito com você, você sai cansado dali, aquilo ali abaixa a sua energia. A pessoa, além dela fazer mal para ela, ela começa a fazer mal para você também. Então, pare de ficar ouvindo quem reclama. Quando alguém começa a reclamar perto de mim, sabe o que eu faço? Eu consigo, é fácil. Alguém começa a reclamar perto de mim, eu pego o telefone e falo assim, só um minuto, pera que eu vou sair daqui agora que tá muito barulho aqui, eu vou falar com você aqui de ladinho. Aí eu me afasto da pessoa e nem volto perto dela mais. E tem gente que me procura só para reclamar, você sabia? Eu não sei, não, acho que eu tenho um imãzinho que atrai, né? As pessoas me procuram para reclamar.
Aqui agora na internet, essa semana aí, não sei se está aqui na live, mas alguém reclamou comigo alguma coisa aqui agora, eu peguei, ó, eu já passei para frente, eu já jogo a bola para a pessoa e falo assim, vem cá, o que você faria para resolver? E a pessoa já tem a resposta. A maioria das pessoas tem resposta para os problemas, só que elas querem que alguém resolva para elas. Então deixa eu dizer para você, uma coisa, eu quero fazer um pedido para você, duas coisas, pare de reclamar. Número 2, pare de ficar perto de quem reclama. Às vezes quando você fica próximo de alguém que se reclama, você chega em casa cansado, você não consegue estudar, você não consegue dar atenção para sua família, você não consegue animar a fazer uma atividade física. Por quê? Porque você está cansado daquilo ali. Então, eu quero, pra gente ir finalizando a live, né? Eu já falei umas 3 vezes que eu vou finalizar a live, mas eu não consigo. Quando começa a falar, sai um negócio aqui, eu acho que é o Espírito Santo que vai falando por mim aqui. Deixa eu dizer pra você, para de ficar ouvindo reclamação dos outros, né? Comece a se policiar referente às suas reclamações. Lembra que reclamação, ouvir reclamação e reclamar, descasca o meu neurônio. O meu neurônio diminui a minha capacidade de resolver problema. Comece a procurar alternativa, galera, para resolver a situação, né? Eu não sei, tem uma forma de uma maneira positiva que vai te ajudar. E agora eu vou terminar a live mesmo, 1h50, 7h53. Deixa eu dizer para você, eu quero encerrar essa live fazendo um pedido para você. Que você aprendesse a usar as palavras, aprendesse a usar os seus pensamentos a seu favor. Não para te destruir, não para te colocar para baixo, não para te ancorar, não para te prender em algum lugar, mas que você usasse os seus pensamentos e as suas palavras para que te passasse para o próximo nível. Eu não sei se você já parou para pensar alguma vez, se sua mente não pensar em coisas boas, ela vai pensar em coisas ruins, e você pode escolher. Você sabia que não dá pra gente pensar duas coisas ao mesmo tempo? Não dá pra eu pensar em preto e em verde ao mesmo tempo. Se eu penso em preto, é preto. Eu não consigo pensar em preto e pensar em verde. Ou eu penso uma coisa ou eu penso outra. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu quero que hoje seja o dia que você vai tomar a decisão de você vai escolher. Escolher palavras, escolher pensamentos. Palavras que saem da sua boca e pensamentos que passam pelo seu cérebro. A partir de hoje você escolhe e está na sua mão poder fazer isso. Galera, amanhã, feriadaço. Amanhã a gente ia ter a Rita Angélica falando de hype drink, de bebidas funcionais, só que a gente passou para a próxima quinta-feira. Então, quinta-feira que vem, a rainha do hype drink no Brasil, a promotora, a embaixadora Rita Angélica. Rita está sendo top da Herbalife todos os meses, fazendo 8, 10, 12 mil pontos todos os meses nesse projeto aí das bebidas. Então amanhã a gente não tem live, mas sexta-feira a gente vai ter a nossa live chamado Construindo um Futuro Abençoado. Nós começamos na semana passada de falar sobre princípios sobre prosperidade financeira, e essa semana nós vamos continuar, e se precisar de fazer mais 2 ou 3 semanas sobre prosperidade financeira, porque tem 2 coisas que a gente vai ter que fazer por toda a vida até o dia de morrer. Uma é cuidar da nossa saúde. Não tem como cuidar da... Gente, é que nem perder peso em uma semana, não adianta, a gente precisa mudar hábitos alimentares por toda a vida. Então daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos a gente vai ter que preocupar com a nossa saúde. E a outra coisa que a gente tem que preocupar é com a nossa vida financeira, até o último dia de vida. Então, na sexta-feira nós estamos falando aqui uma série de lives sobre prosperidade financeira baseada em princípios bíblicos, em versículos da Bíblia. Então, sexta-feira, esse é o tema da nossa live, prosperidade financeira baseada em versículo bíblico. E na sexta-feira é o dia que a gente ouve outros distribuidores. Então, você que está aqui, que essa live de hoje e as lives da semana toda, né, te marcaram, te ajudaram, né, e você geralmente não dá depoimento na live, eu queria convidar você para que você estivesse na live de sexta-feira, que você já desse o seu depoimento, já se arrume, tira o bob do cabelo, já se maqueia aí, mulheres, e a gente vai fazer uma live muito maravilhosa, muito abençoada na próxima sexta-feira. Um excelente feriado para vocês, lembrando que o nosso mês fecha dia 3, até segunda-feira a gente pode fazer pedido para o mês de maio ainda.
Eu estou entusiasmado, já estou com as bagagens e malas e passaportes, certificado de febre amarela para ir para Bogotá. Eu estou entusiasmado que nós vamos ter 2 momentos na Herbalife da América do Sul e Central. Antes da extravagância de Bogotá e depois da extravagância de Bogotá. Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você grandemente. Lembra de colocar sua borrachinha ou sua pulseira aí no braço e, por favor, não reclame. Escolha, na hora que você for reclamar, você pensa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau.